Olá, eu me chamo Carla e esse é o canal A Espirituosa. E hoje eu vou contar para vocês 7 lendas urbanas brasileiras. A menina sem nome. A primeira lenda é relacionada a uma criança que foi estuprada e morta em uma praia do Recife. Segundo a história, a menina foi encontrada por um pescador, mas a sua identidade nunca foi descoberta. Apesar da mídia divulgar o caso, nenhum familiar da garota apareceu para reconhecer o corpo. A menina foi sepultada como indigente numa cova comum em 22 de junho de 1970. Uma funerária se sensibilizou com o caso e patrocinou o enterro da criança. 2 anos após o caso, a menina foi desenterrada e o corpo encontrava-se intacto, o que fez a garotinha ser considerada uma santa católica popular, mas não é considerada pela Igreja Católica como uma santa. Muitos populares até hoje vão até o túmulo e consideram-o um local de devoção. Na capital de Pernambuco, ela é considerada realmente uma santa. A lenda ainda cita muitos pedidos que foram atendidos, mas toda a lenda tem o seu lado sobrenatural, né? Milagres à parte, dizem que a menina sem nome vive assombrando quem anda de carro à noite em Recife. Ela passa no meio da rua e os carros acabam sofrendo acidentes para desviar da criança. Que história, viu? O palhaço do coqueiro. A história que aconteceu no bairro de Janga, em Paulista Pesqueira, conta que havia um palhaço muito famoso na cidade, conhecido por tirar gargalhadas de todos. Este mesmo palhaço tinha um filho, que o seu maior sonho era se tornar palhaço também, igual a seu pai. Contudo, ele não teve o mesmo sucesso e não conseguia fazer ninguém rir. Frustrado e muito abalado, o menino enlouqueceu e fugiu do circo. Atormentado pela grande tristeza em ver o sonho de ser um palhaço indo de água abaixo, o jovem louco encontrou na lua minguante o único esboço de um sorriso. Desde então, sempre quando era noite de lua minguante, ele subia em um coqueiro para apreciar o grande sorriso da lua bem de perto. Mas quando uma nuvem cobria a lua, o jovem encantado descia do coqueiro para buscar outros sorrisos. Quando ele encontrava alguém, o jovem começava a fazer palhaçadas sem graça. Se a pessoa não lhe mostrasse um sorriso, ele a hipnotizava e batia até ver um sorriso. Em outra versão, o palhaço matava quem não esboçasse nenhum sinal de felicidade. A mão fina. A lenda da mão fina era usada no Nordeste para disciplinar crianças que faziam pirraça. A lenda diz que a mão fina de uma criança amaldiçoada por ter sido muito sem educação e maltratada por seus pais durante a vida, viria por baixo da brecha da porta, puxar o pé das crianças até arranhá-las. Bastaria uma pirraça por parte da criança para que a mão fina viesse atacar. A carroça sem cavalo. Conta-se que em noites frias de inverno descia um forte nevoeiro trazido pelo mar, e nessa noite ouviam-se muitos barulhos estranhos. Os moradores da cidade de São Francisco, que é a cidade mais antiga de Santa Catarina, eram acordados de madrugada com um barulho perturbador. Ao abrirem a janela de casa, os moradores se assustavam com a cena. Viam uma carroça andando sem cavalo e sem ninguém puxando. Andava sozinha. Na carroça haviam objetos barulhentos como panelas, bules, inclusive alguns objetos amarrados do lado de fora da carroça. O medo dominou a pequena cidade. A lenda ainda diz que um carroceiro foi morto a coices pelo seu cavalo, por maltratar o animal. Nas noites de manifestação da assombração, a carroça aparecia de um nevoeiro, assustava a população e depois de um tempo voltava a desaparecer no nevoeiro. A bruxa de Curitiba. No século XIX, um navio cheio de italianos atracou em Paranaguá, no litoral do Paraná. A maioria dos imigrantes foi para Curitiba para trabalhar na lavoura. Assim, parte dos imigrantes montou um bairro chamado Santa Felicidade. Havia uma moça chamada Constantina e a sua mãe, Dona Lola. Lola sempre brandava para a filha:
Você precisa se preparar para a feitiçaria. Afinal, você é uma estrega, bruxa de descendência italiana. Nunca se esqueça, ninguém se torna uma estrega, pois isto precisa ser um dom de nascença e este é o seu destino. Porque o castigo de uma estrega que nega o seu dom é ser moça de dia e se transformar em idosa à noite. Constantina não queria ser uma feiticeira, pois achava que uma bruxa era coisa do mal. Ela notava que era diferente das outras meninas, pois ela falava com falecidos. Tinha sonhos sobrenaturais, premonições e muita vontade de curar as pessoas. Mas quando a sua mãe a convidava para ir ao cemitério para aprender rituais, a garota sempre torcia o nariz. Uma certa noite, Dona Lola levou a filha ao cemitério para arrancar defuntos dos túmulos. Constantina ficou tão assustada que ela saiu correndo e fugiu de casa. A menina andou tanto que ela foi parar num lugar que hoje é chamado de Campo Largo, localizado na região metropolitana de Curitiba. Numa floresta, ela encontrou uma casinha abandonada, onde ela descobriu ervas que curam. Naquele lugar, ela socorreu uma idosa que havia quebrado o braço com chás e orações. A partir do fato, os moradores da região começaram a frequentar a casa de Constantina. Porém, sempre quando alguém chegava na casa à noite, não via a presença da menina, mas sim uma idosa que sempre afirmava que a garotinha tinha saído. Mas as pessoas também notaram que quando procuravam Constantina de dia, a menina sempre estava lá, mas não havia nem rastro da idosa na casa. Um certo dia, por volta das 18 horas, um menino chamado Zé foi buscar ajuda de Constantina para sua mãe doente. Então, ele colocou a cabeça na janela e viu a garotinha virar uma velha. O menino saiu correndo, assustado, e contou para todos. Sedutora da curva. Um certo senhor estava indo para casa tarde da noite, quando não tinha mais ônibus circulando na região. Ele tinha tomado umas a mais. Mesmo com a visão um pouco embaçada, ele conseguiu enxergar uma mulher na curva. Ela era linda, loira e muito atraente. A mulher se aproximou do sujeito e perguntou se ele tinha um cigarro. O homem disse que não, mas a conversa não parou por aí. Depois de uma longa conversa, pintou um clima de paquera e o desavisado senhor passou a mão na perna dela. Ele percebeu que ela era magra demais. Na verdade, só tinha ossos. O homem olhou bem mais perto o rosto da mulher e viu uma caveira. Desesperado, ele saiu correndo e só parou na porta de casa. A mulher emparedada. Jaime Favaz era dono de uma loja que funcionava no térreo do sobrado na Rua Nova, um endereço nobre do Recife. Ele era um homem muito grosseiro e vingativo. Um dia, Jaime descobriu que Clotilde, a única filha, tinha engravidado de um homem sedutor chamado Leandro. Para completar a confusão, ele descobriu que Leandro era amante de sua esposa Josefina. Jaime manda matar o amante. Josefina enlouquece e ele tenta casar a filha com um sobrinho. Como o rapaz não aceitou, ele colocou a filha num macabro castigo. A amarrou com cordas, cobriu com lençóis brancos e a colocou em um banheiro do sobrado, com a ajuda de um comparsa. Jaime forçou um pedreiro a fechar a porta do banheiro com tijolos. Após passar 3 anos em Portugal, Jaime voltou para o Brasil para morar em cima do sobrado, onde colocou a filha emparedada. O casarão era atormentado por gemidos tenebrosos e por figura branca e vaporosa da filha. Até hoje, testemunhas garantem ter visto a aparição num prédio comercial da Rua Nova. No mesmo local, ocorriam fenômenos inexplicáveis como móveis sendo arrastados por mãos invisíveis, soturnas batidas nas paredes, além de ser ouvido um choro lamentoso que seria da emparedada. E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like. E amanhã, gente, vou fazer um vídeo especial para vocês de react. Vou reagir a vídeos de aparições, não percam. E todos os dias, de segunda, terça, quarta e sexta-feira, nós vamos ter vídeos aqui para vocês no canal. E não esqueçam, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho.
Beijos, gente. Até mais.